plenamente integrado à sociedade que vivia. Hoje nós já repugnamos. Hoje qualquer atitude de violência a gente já para, já pensa, já fica indignado. Quando nós imaginamos as pessoas até maltratando os animais, a gente fica meio chateado, fica incomodado, né? Acredita que aquilo seja um indivíduo, mas em geral as pessoas já pensam diferente. Enfim, toda forma de agressão hoje já não salva os olhos, já não chama, já não torna o indivíduo integrado a nós. O violento hoje já é visto como diferente, quando na realidade no passado o violento fazia parte do tudo. O aquele que não era vamos dizer, favorável à violência era o diferente. Era aquele que ele estava, vamos dizer, na condição de diferente da sociedade que vivia. Hoje não. E isso demonstra o quê? Demonstra que isso vem a demonstrar que nós já não somos mais os mesmos. E temos passos largos nessa mudança. Naquela proposta que é todo brilhante, o Cristo trazia nos recursos de paz, de equilíbrio, de paciência, de tolerância, de entendimento das coisas e, consequentemente, da harmonia, do desejo ímpar de amarmos uns aos outros. Tudo isso foram conquistas nossas. E daí imaginarmos Deus jogar tudo isso fora do nosso lixo e voltarmos para a parte espiritual, bom ou mal, ruins, reformados, conscientes ou não, levar todo mundo para lá, é uma proposta irracional. Inadmissível em momentos atuais. Até compreendemos. Mas estamos imaginando por que a gente pensa nisso? Por que o homem que alcançou a ciência da forma que nós alcançamos, a ponto de construir cidades espaciais fora da órbita da Terra, a ponto de visitar outros planetas, mandar sondas para planetas bastante distantes da Terra, para usar a ciência para trazer conforto, humanidade, saúde, melhoria de qualidade de vida, a tal ponto de estarmos hoje falando com o mundo em tempo real, a qualquer hora, a qualquer instante? Por que o homem ainda se deixa levar? Por que o homem ainda se deixa seduzir por essas propostas? E olha, gente, na realidade a gente parece que propôs, mas muita gente ficou com medo. Muita gente não externou a sua postura, mas muita gente ficou até 10 diante dessa proposta. Que era para ser o contrário, era para passar desapercebida, mas as pessoas ficavam, pode ser os mais acertados das coisas, os mais, né, são considerados um povo de uma consciência bastante evoluída, e aquilo foi dando uma conotação, a imprensa reforçou, a mídia levou adiante, daí vieram os filmes que vieram reforçar toda essa proposta, né, o afã de fazer aquela proposta de cinema que mexa com o nosso imaginário, vieram diversas propostas. E isso ficou deixando a gente um tanto quanto temeroso para aqueles que não entenderam essa proposta. Do ponto de vista geral, a gente acredita que a grande maioria estudou, ouviu, leu, mas deixou de lado. Mas uma boa parte levou em consideração. Eu vi nas vésperas do dia 20 as pessoas, os jornais fazendo matéria que as pessoas construíram, fizeram reformas, construíram um verdadeiro bunker para se esconder à prova para resistir impactos enormes, tinha na guerra, né, na guerra, reservando alimentos e tudo mais. Então, a gente vê que aquilo mexeu com o imaginário. Nós estamos imaginando, isso é uma proposta de fé, consciência, ou é uma proposta na qual o indivíduo se acha merecedor. Não acredita ser merecedor de que Deus lhe dê uma vida eterna como propõe os Espíritos, como nos trouxe os Espíritos. Não. Eu ainda carrego comigo o sentimento que dá a entender que eu ainda posso, pelos meus atos passados, merecer Deus ser extinguido da Terra, ou que esse planeta deixar de existir. É um processo da culpa que nós carregamos ao longo do tempo. É um processo do pecado que vai merecer uma devida ajuste, determinado castigo para transformar o homem, para fazer com que o que responsabiliza não. Eu pago o que eu fiz de errado no passado. Toda essa conquista, toda essa conduta, toda essa proposta leva-nos a acreditar nessas possibilidades muitas vezes absurdas. Leva-nos a acreditar em que, ou melhor, não acreditar na totalidade do entendimento, ou da consciência de Deus, do desejo dele que nós expressamos, que nós transformemos, que nós alcancemos a plenitude, a inteligência, a verdadeira felicidade e nos tornemos, assim como Cristo, como Ele, co-criadores desse universo que todo o tempo, sem parar, está crescendo. Embora a gente ache que está tudo paradinho, tal, não, está crescendo, está desenvolvendo. E serão necessários espíritos capazes, preparados e experientes para dar continuidade a todo esse crescimento. Porque a vida não vai parar nunca. Não tem essa de cessar. Quando nós nos tornarmos espíritos felizes,
que é o patamar que a gente mais pode entender de evolução espiritual, embora possa uma vez é outro, mas aquele que as palavras conseguem traduzir para a gente, os espíritos felizes não ficam parados lá, proclamando, piazinha nas costas, passeando, fazendo. Não, gente, estão trabalhando com isso, porque entenderam e vão entender e que o mundo, o progresso precisa continuar. Espíritos estão aí vivenciando experiências através do mineral, não pararam, assim como nós. E com isso vão visitar de novos mundos, vão visitar de novas oportunidades, novos espaços, e esse Espírito está conduzindo suas vidas. Assim como Jesus hoje se responsabiliza pela nossa. Dessa forma, precisamos ampliar os horizontes do entendimento da vontade divina, da bondade divina para conosco. Não podemos transformar ele em criaturas femininas. Pensa como nós, entende a vida como nós, e é capaz de simplesmente pôr uma razão que não justifica, porque eu não encontro uma razão para construir tudo isso, passar esse tempo todo e de repente destruir, não concebeu um Deus onipotente, onipresente, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, com essa capacidade. Então, dessa forma, é preciso que o indivíduo comece a olhar para si mesmo. E a proposta da casa de hoje, que nós vamos falar, seria falar de Jesus, mas falar de reforma íntima sem falar de Jesus é impossível. Mas é necessário que comecemos a, pelo menos, refletir sobre esse processo. Não encontraremos maturidade suficiente para superarmos essas propostas, tanto quanto absurdas, se não tivermos o nosso ritmo, a nossa própria essência transformada. A nossa própria essência direcionada, pelo menos, para a proposta da divindade. Porque aquele que começou nesse sentido, aquele que deu espaço a essa proposta, que internalizou em sua vida, não imagina Deus dessa forma. Não se deixa levar, não perde um ano pela vida, não acredita na vida, não acredita no castigo, não acredita na punição, não acredita naquele Deus que aponta o dedo com o castigo. Acredita tão somente que as nossas conquistas são frutos dos nossos esforços. E tudo aquilo que possamos ter feito de errado é natural porque estamos no processo de aprendizado. Se a vida é um amplo processo, é a escola da vida que nos faz progredir, dentro dessa escola, nós vamos, assim como todas as escolas que nós conhecemos, nós vamos acertar questões e vamos errar questões. É natural, é do processo. Então não somos merecedores ou pecadores ou condenados a qualquer sentença pelos nossos erros, mas somos responsáveis pela correção daquilo que fizemos errado. E nesse processo de responsabilidade, há o desenvolvimento de consciência, no sentido de que, se eu pego esse copo e derramo essa água no chão, imagino que as pessoas vão passar por aqui e vão escorregar, que não é o local de derramar a água, que eu podia levar para o banheiro, e isso eu passo a ser responsável. E como responsável, estou lá dentro, pego um pano de chuva, e toda a possibilidade de um acidente ou qualquer outra coisa parecida. Isso é a proposta. Esse é o entendimento da vida. Responsabilidade, não castigo. Porque nessa visão de responsabilidade, nós perdemos o mesmo. Porque imaginamos Deus agora um colega, um amigo, um mestre por excelência, que nos dá a oportunidade de fazer a prova de novo. Já pensou uma escola que tivesse recuperação de prova final? Seria, sabe aqui. Quem de nós aqui teria chegado à universidade? Todos nós já passamos por essa experiência. Não na totalidade, mas a grande maioria passou por uma recuperação aqui, uma prova final. Faz parte da vida. Por quê? Porque a escola provei que naquele momento você poderia ter estudado mais, se preparado mais, não conseguiu, não dá a segunda chance e uma terceira chance. Deus, bondade infinita, não daria gente essa oportunidade. Deus, bondade infinita, simplesmente quer castigar, apontar o dedo e punir. Não podemos entender Deus bom e justo dessa forma. Sendo assim, é preciso que o indivíduo comece a se conhecer e comece a entender onde ele é responsável pela correção. Não pela correção da vida alheia, que é o natural que nós fazemos, porque nós temos sempre condição de receitar remédio amargo que nos tomar. E muitas vezes deixamos de tomar o remédio porque não temos coragem. É muito comum a gente encontrar propostas de solução para a vida dos outros. Mas quando se trata da nossa, a gente começa a achar que é difícil, que é complicado, que a gente não consegue, que a gente não tem força. Enfim, diversas desculpas para não dizer que eu sempre cometi também. E a reforma íntima começa por essa visão interior daquilo que eu já progredi, daquilo que eu estou acertando e daquilo que eu tenho que progredir, daquilo que eu estou fazendo bem, fazer a prova de novo. Ah, não, mas se Deus é justo, eu vou enganar, deixa para a próxima encarnação. Será que é importante assim? Não é melhor chegar na outra encarnação já vencendo esses obstáculos que eu identifico hoje, eu identifico agora, que eu já sei, que só depende de mim transformar.
Porque se nós imaginarmos que vamos conscientizar o mundo, é minha obrigação conscientizar o mundo da vontade divina. É uma proposta um tanto quanto difícil. Observemos aí a diversidade de ideias a respeito da divindade, nós vamos ver que sozinho conseguiria ser quase impossível. Jesus, com toda a sua capacidade, não conseguiu, imaginemos nós, mas mudar a mim mesmo, resolver as minhas más condutas, aparar as arestas que eu mesmo criei, já depende de mim, da vontade, da decisão de modificar, da decisão de tomar a responsabilidade de corrigir, de rever. E isso só acontece quando a gente olha para dentro de si. Isso só acontece quando a gente para na frente do espelho e pergunta a ele se a gente ama quem está na igreja. Já tentaram fazer essa experiência? Eu tenho certeza que vocês já receberam essa proposta. Mas é tão interessante, eu já tentei fazer isso. Eu comecei a rir, não consegui encarar. Isso não tem que fazer, insista. Analise todas as reações, mas insista. Um dia chegará e você vai encontrar essa resposta. Por quê? Porque nós ainda não adquirimos a condição suficiente de dizer que nos amamos. Por isso que muitas vezes parece ridículo olhar para o espelho e dizer eu te amo para aquele que está refletido do outro lado. Parece engraçado, a gente não gosta, parece uma coisa fora do comum, fora do bom senso, do senso comum, mas na realidade é uma proposta muito séria. Quando Cristo disse a nós que o primeiro mandamento estaria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, ele sabia do esforço que cada um teria e fazer e conquistar primeiro o que sempre possível. Porque se ele diz amar ao próximo como a mim mesmo, ou eu vou a me amar o suficiente mesmo para ser, vamos dizer, capaz de passar para o próximo, então eu vou amar o próximo mais que ele. E aí a gente não vai encontrar equilíbrio nessa história dele. Então, essa proposta de amar ao próximo como a si mesmo é uma proposta que tem lá no fundo um desejo incontido de dizer assim, comece a se amar, aprenda a se amar. E é o que nós fazemos. Eu ouvi dizer, Antônio, é meio controvérsia, está dizendo, mas eu me amo. Será que ama mesmo? Ama o suficiente para cuidar da sua saúde como deveria? Ama o suficiente para entender o outro e não guardar ressentimentos pelas atitudes agressivas a ponto de não carregando essas vibrações, esses enzimas negativos para dentro do seu organismo, se intoxicar e mais tarde gerar câncer? Será que você se ama? Será que você é capaz de se sentir feliz mesmo na dificuldade? Será que esse amor que você tem por você dá a condição de superar todos os problemas sem perder o equilíbrio, sem se revoltar contra Deus, contra as pessoas, contra o governo, contra o marido, contra a esposa? Vejamos que nesse contexto, nós ainda falhamos muito na proposta do alto amor. Vejamos que nós ainda estamos longe de entendermos esse amor. Porque amar para a gente é possuir. Eu amo, é meu. Mas por que eu amo? É meu. Por que eu não posso amar sem ser meu? O outro não é meu. Pode ser meu marido, pode ser meu esposo, pode ser até meu filho, gerado no meu ventre, mas não é meu. Temos ligações afetivas, temos ligações da matéria muito fortes, com certeza ligações espirituais, mas não somos dois, nem ele, nem eu mesmo. E quem ama verdadeiramente, com profundidade, dá outra liberdade, fazer o que quer, bem feito na sua vida. Mas eu sou responsável pela educação. Essa responsabilidade me dá o direito de, primeiramente, ser o exemplo. Segundo, ser um instrumento de entendimento de uma proposta de compreensão. Mas jamais conseguirá fazer o que ele tem que fazer. Os passos que ele tem que dar na sua proposta de vida e de conquista das suas realizações, só ele pode dar. Nós não podemos fazer. Dessa forma, somos responsáveis. E quem ama profundamente a si próprio, consegue amar o outro nessa condição. Porque eu faço o que eu quero. Eu decido o que é melhor para mim, com as minhas decisões. Eu escolho o que eu quero fazer na minha vida. Eu escolho o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer. Eu concordo, eu discordo o que eu quero. Por que o outro não pode fazer isso? Nada diferente. A gente vai encontrar isso na proposta de Jesus. Tinha a capacidade suficiente para dizer a cada um de nós o que deveríamos fazer. Nunca fez isso. Nunca apontou o dedo para quem quer que seja. Disse ele, faça como eu faço. Deu ele um exemplo. Foi mestre por excelência. Não reprovou ninguém. Mostrou a forma certa de fazer e deu a eles a oportunidade de fazer uma segunda vez. Faz, não erres mais.
Senhor, tu não me condenas, muito menos te absolvo, porque o problema é seu. Segue o teu caminho e não voltas a errar. Essa era a sua proposta, porque ele amava profundamente. E da seu amor profundo, ele entendia que aquela criatura, que hoje é equivocada, trazida à sua frente para ser condenada, nada mais era do que uma criatura entrando no processo evolutivo. E dia chegaria em que ela entenderia que não deveria mais errar. Que a sua conduta, naquele momento, tinha uma série de razões que, no momento do ato em si, ela se achava coberta de razão e direito de fazer. Mas uma vez lúcida, refletindo e analisando, via que vitoriosa mesmo não devia fazer mais. Que é o que acontece com a gente. Ninguém erra aqui de sã consciência, gente. Ninguém faz o mal de sã consciência. Ah, mas aquela criatura é perversa, ele planejou tudo. Mas é o melhor que ele podia fazer naquele momento. O seu entendimento da vida, a sua compreensão das coisas naquele momento, dizia ele que ele estava agindo da forma mais correta possível, mesmo que para a grande maioria seja totalmente equivocada. Mas naquele momento a consciência dele dizia, estás com razão. É isso que deves fazer. Vai pensar, vai perguntar ele se ele está errado. Ele não vai concordar. Vai tentar explicar ele para o caminho do outro, ele não vai aceitar. Por quê? Porque é o seu momento de entendimento. E quem ama a si próprio, passa para os outros essa compreensão. Porque quando eu quero me perdoar, eu puxa. Mas naquele momento eu entendi que deveria ser assim. A consciência que eu tinha naquela época, me levava a fazer dessa forma, desse jeito. Eu posso me sentir culpado. Eu não tinha intenção de fazer mal. Era o que eu podia. Hoje eu não faço mais, eu já me esclareci. Deveríamos agir dessa forma para o outro. Deveríamos agir dessa proposta para o outro. Daí a proposta de Jesus tinha contida por trás daquela alegoria citada esse desejo de que o homem olhasse para si próprio. Porque a gente não pode dar a gente que não tem. Jamais eu posso dar esse copo, posso até oferecer água, mas esse copo eu não posso dar a ninguém que não é membro da casa. O amor que eu dou aos outros eu tenho que ter. Então eu não posso dizer que amo a meus filhos, que amo a minha esposa, eu não me amo. Porque quando eu me amo, eu consigo equilibrar as coisas. Quando eu não me amo, não. Eu vou ser totalmente possessivo. Então, todo mundo lá em casa, meu filho, minha esposa, tem que fazer exatamente como eu quero. Tem que agir da mesma forma. As regras quem determina sou eu. Eu não me amo, então eu não vou ter medo, não vou pensar duas vezes antes de quebrar o pau com todo mundo, para que todo mundo siga o que eu faço. De criar um clima de desarmonia na minha casa, de desrespeito dos filhos, de falta de amor da esposa, de quebra de harmonia familiar, porque eu quero estabelecer as minhas regras. Isso é uma grande narrativa que não se ama. Porque se eu me amo, eu quero que o meu ambiente familiar seja o melhor possível. Eu quero estar com meus filhos, ter diálogo, ter entendimento, ter poder conversar com eles sobre tudo, sobre todos os aspectos, ouvi-los, colocar as minhas experiências, trocarmos experiências com os jovens, os pequenininhos, todos eles, todos nós temos experiências a trocar. O corpo é pequenininho, mas o espírito é bem humilde. E ali, vejo por outra, sobe uma coisa muito importante. E onde se me tirou isso? Porque as experiências passadas, da completude desse espírito, ele é reencarnado. Então, se eu me amo, eu quero isso aqui. Quero poder chegar em casa ser recebido com carinho pela minha esposa. A gente tem a oportunidade de dialogar, ela colocar os funcionamentos dela, está certo, está errado. Eu me colocar, sem aquilo se tornar atrito, porque muitas vezes as pessoas acham de aquela famosa DR, como dizer, discutir a relação, é um momento de briga, não, senhor. É um momento necessário. E não precisava ter um momento especial. Não precisava ter um momento reservado. Faz parte do dia a dia. Porque no dia a dia a gente não tem uma vez deixa fora do lugar, intencionalmente ou não, mas a gente deixa fora do lugar. Isso é discutir relação fora. Deixa que não, porque eu já vi o papo toda hora. Se eu deixar aqui, ficar na hora, isso é discutir relação. E o outro, você vai para poxa, foi mal, que esqueci. Sem transformar. Não abrir. Ah, você é muito chata, você reclama de tudo. Por quê? Porque ela tem que ir para outro lugar, não tem que custa nada. Na hora que ela chamou a atenção, ela compreendeu que eu não fiz de propósito, intencionalmente. Por que eu não posso responder com a mesma felicidade? E dizer, olha, eu não vou fazer mais, não, estou mal, sem querer, distrair, deixei cair, deixei ficar, não vou fazer mais. E procurar não fazer, para que a relação familiar seja boa. Se eu me amo, se eu não me amo, que nada, mulher, isso é uma obrigação tua. E vou rompendo os laços de amor. Vou quebrando aquelas vamos dizer, aqueles benefícios que o diálogo fraterno, amigo, vai gerando. E lá na frente eu digo, meu casamento está em mim. Não consigo conversar com minha mulher. Claro, você não se deu a conversa. Você não deu ela o respeito que merecia, ou ela não me deu o respeito que merecia. Não consigo me relacionar com meus filhos. Será que esse é culpa deles? É culpa sua. Porque os mais experientes têm a obrigação de dar o passo primeiro, de preparar todo o ambiente, de trazer a experiência, a vantagem. É por isso que os caminhos planos são importantes.
Não é para mostrar que a gente é mais velho, para dizer velhice, mas é para mostrar que a gente vivenciou experiências mais jovens. E com isso podemos trocar. Na minha experiência, na minha forma de ver, tudo que eu vivenciei, eu entendo que as coisas são assim. Não tem que estabelecer regra. Pode ser que não quer nem saber, estou no teu tempo, no meu é outro. É o direito que ele tem. É o direito que ele tem enquanto está aprendendo. Jesus fez isso com a gente. Não estabeleceu no grupo, não determinou. Não. Se querem seguir, ó, está aqui, ó. Eu vim, estou dando o exemplo. Estou dando eu o exemplo. Ele podia mandar uma carta. Olha, diga ao povo que assim tem que ser feito. Nunca fez isso também, pessoalmente. Passou pela dor, pelo sofrimento, pela incompreensão, pela injustiça. Por todos os sentimentos que a gente costuma dizer aqui, que está naquela posição de coitado, de miserável, porque ninguém gosta de mim, porque ninguém reconhece tudo que eu faço tudo certinho, eu procuro ser bom com todo mundo, ninguém reconhece, eu faço tudo com todo mundo e ninguém me respeita. Mas mesmo que assumir essa postura, não, passou por tudo isso. Fez tudo certo, eu faço uma conta de amor, eu compreensi com todo mundo, o que é que ele dizer? Que nós mesmos, muitos de nós estávamos lá, do outro lado, não era aqueles que seguiam ele, não. Era do outro lado, sacudindo pedra, necessitando do processo de sofrimento de Jesus. Mas ele nunca se revoltou. Nunca colocou contra nós. Pelo contrário, pediu ao Pai que perdoássemos, porque ele entendia que era a forma que nós entendíamos também. Era a nossa compreensão naquele momento. E hoje nós estamos aqui minerando. Nas nossas dificuldades é aí que a gente conclama. Com certeza estávamos lá, sacudindo as pedrinhas, fazendo aquilo ou aquilo outro, no sentido de incentivar as outras pessoas. Então vejamos que essa reforma íntima que a casa propõe, que faz chamar a atenção na noite de hoje, é essa busca interior. Eu não preciso olhar para o lado, eu não preciso muitas vezes de um psicólogo para saber quem eu sou, para saber por que essa dor moral, que é pior do que a dor física, incomoda. E não adianta, porque não tem complexo que resolva. Dor de cabeça não quer dizer resolve, dor livre, aquelas coisas todas. Mas a dor moral, a dor íntima, não tem. A não ser a conscientização de nós mesmos. Essa busca aprofundada das razões da minha dor. Por que essa dor me aflige? Por que eu carrego comigo este peso? Por que eu não estou totalmente feliz? Por que eu não estou totalmente integrado às pessoas que eu amo? Por que eu não consigo me revelar totalmente? Por que eu não consigo chorar? Ah, mas eu choro porque manteiga derretida. Vamos dizer equilíbrio. É uma coisa errada. Porque a gente chora, é natural chorar, sorrir, mas tem um equilíbrio. Qualquer coisa chorar, não. Tem uma emoção contida aí, ou uma dor contida, qualquer coisinha mexe com a gente. Vamos buscar isso. Muitas vezes o psicólogo ajuda, colabora. Quando a gente encontra sozinho, vamos a ele. A ferramenta perfeita para isso. O profissional de cada psicologia é um instrumento fantástico dessa descoberta interior. Quanto nós nos negamos a descobrir sozinhos. Não é porque só ele possa fazer, porque a gente se nega a fazer. Daí, quando eu falava do exercício do espelho, é justamente essa negação. Porque a gente se acha sempre a vítima. A gente sempre se acha um merecedor ou um reconhecido merecedor das penalidades. E nós não fazemos nada errado. Nós estamos sempre corretos. Mas se a gente olhar agora, quando está aqui falando, está maravilhoso. Mas olhar durante o tempo, eu falei de hoje, preciso muito longe. Será que eu fui sempre cordial com as pessoas? Preste atenção, quantas pessoas a gente usa durante o dia? Quantas a gente diz bom dia? Como vai? Tudo bem? Precisa de alguma coisa? Quantas vezes? E olha que são pessoas que precisam de soluções. A gente fala, oi, na melhor das hipóteses, para um período de tempo. Estamos preocupados com o que vai resolver. Vejamos como nós nos afastamos uns dos outros. Como nós nos distanciamos das relações de troca humanitária. Quando na realidade o meu problema é maior que os outros. Eu estou focado naquilo que eu tenho que fazer hoje. As conquistas minhas, os meus problemas, eu não tenho nada a saber da vida dos outros. Quando na realidade a gente pode ser um instrumento dessa liberdade para ajudar. E nós imaginamos que o atendimento fraterno, espiritual, não é só aqui, no centro, quando a gente vem buscar. Não. Não quer só entender da gente. Quantas são as pessoas que estão ao nosso redor necessitadas de movidas? Não tem opinião de ninguém, não sabe de onde vem tudo, a trama da vida, não conhece. Mas ela quer um ouvido capaz de ouvir sem comentar, ouvir sem estabelecer regras, ouvir sem estabelecer soluções, ouvir sem determinar nada. Simplesmente ouvir. E nós simplesmente desperdiçamos. Porque não temos tempo para isso. Essa é a grande questão. Minha vida é muito corrida. Mas é importante entender que tempo é uma questão de prioridade. Se você parar para analisar, tudo que lhe interessava, você foi fazendo. Achou um tempinho que fez. O que não interessava, fez lugar. E olha, só interessava aquilo que lhe atendia.
Ah, mas eu não sou egoísta. Será? Será que você divide o seu tempo, a sua atenção, os esforços para conquistar as suas coisas, para também ajudar aqueles que precisam? Está ali no Evangelho. Infortúnios ao custo. Os infortúnios que a verdadeira caridade sabe descobrir. Você não é aquele que bate na porta, descobre, né, informa que está passando dificuldade. Muitas vezes ele nem acredita. São aqueles que estão lá escondidos, envergonhados. E a verdadeira generosidade sabe descobrir. Quantas são as vezes que a gente sai de casa com essa intenção? A grande maioria nós não temos tempo. Mas eu acordo cedo, vou posso ir na escola, faço isso, faço aquilo, vou para o trabalho. Oh, maravilhoso. E agora? Só vejo sempre por meio de semana. Mas não está junto, está vendo bem. Salvo Jorge, Guerra do Século, por aí vai. Abre o Evangelho, faz uma prece. Não quer ir lá na casa da criatura, não quer saber onde está, faz uma prece. Tem efeito, alcança um objetivo, desde que venha do coração. Então vejamos que a gente tem chance de fazer tudo em nossas vidas. Tem oportunidade para fazer tudo. Mas só faz isso quem ama a si próprio. Porque quem ama a si próprio prefere estar em comunhão com o bem do que com o mal. Ou com as coisas que nada constrói. Prefere uma boa leitura, um livro enriquecedor, dessas novelas. Nada contra as novelas, mas o que me preenche? Eu passo dias, né, driblando a violência, a incompreensão, a intolerância, o egoísmo. Tudo isso. Chego de noite, vou para casa, ligo a televisão e encontro só isso. Violência, intolerância, maldade, planejado. Artisticamente planejado. Quem se faz tudo? Minha corpo, do jeito que deitar. Se a gente pegar um livro, não. Lê o texto do Evangelho, faz o Evangelho do lado, senta com a família, estuda. Mas vai ficar piado demais. Sozinho, reserva uma linha. Ali, ó. Acabei de jantar, tá tudo ali. No quarto, pra saber. Quem quiser assistir novela assim, não lê o Evangelho com a frequência, lê o livro bom. Eu não quero sair de casa para procurar um pouquinho. Eu cuido dos meus infortúnios. Olha como tem tanta coisa para a gente fazer por aqui. Como a gente tem tanto a fazer por nós, que a gente fica imaginando quanto é fácil sermos seduzidos por essas propostas vulneráveis, essas propostas sensitivas. Por quê? Porque não encontramos ainda esse ser maravilhoso que é muito nós. E imaginamos sempre seres maravilhosos, Chico Xavier, Madre Teresa, né, Irmã Dulce, que são maravilhosos. Mas por que são maravilhosos? Qual é o diferencial deles para nós? Nenhum. A não ser entender-se o ser espiritual e amar a si próprio. Então, mas eu não sou Chico Xavier para passar, fazer todo aquele trabalho. Mas Chico Xavier tem dor de cabeça, tem dor nas costas, tem problemas seríssimos de saúde. Trabalhar para funcionário público, tudo é que faz. Mas o prazer de estar ajudando ao próprio é tão grande que ele era egoísta, vamos dizer assim. Figurado, não é verdade, mas é figurado. No sentido de fazer o bem para receber o bem. Porque toda aquela emoção que ele conseguia passar para as pessoas, acalentando aqueles corações, ele era o primeiro a receber o benefício. Tem vibração melhor do que fazer o bem? Não tem. Quem distribui sopa, quem dá cesta básica, quem distribui colchão no final do ano, sabe o quanto é bom receber aquela, vivenciar aquele momento de felicidade das pessoas. Eu fico imaginando o quanto o Chico não se beneficiava com aquilo. O quanto ele não se sentia feliz, porque ele se amava. Então ele não abria a mão e recebia toda aquela benesse para assistir novela. Eu podia muito bem receber isso. Estava entre nós, fazia parte do nosso fazer tudo que a gente faz. Não vou perder meu tempo, não. Não gosto de novelinha. Se quiser, vá lá, leia o Evangelho, estuda e pensa nas novelas. Mas ele se amava e queria o melhor para eles. E querer o melhor para a gente é buscar o que é bom, buscar o que nos faz feliz, buscar o que nos faz bem, o que nos transforma. É por isso que vocês estão aqui. É por isso que vocês hoje deixaram de estar em casa de dela, muitos deixaram a família, muitos deixaram de descansar porque passaram o dia trabalhando. Estão aqui porque vocês sabem o quanto é bom estar aqui. Sabem o quanto se conquista estando aqui. Sabem o quanto nos renova estar aqui. Isso é se amar. Isso é o verdadeiro desejo de se sentir bem em todas as oportunidades que a vida proporciona. É óbvio que nem todos os momentos a gente tem que ter. Mas se eu tiver instrumentos para usar isso, eu vou usar. Não vou desperdiçar uma oportunidade de me sentir bem. E antes desse mundo violento, egoísta, em transformação, que é o nosso, eu não vou desperdiçar uma oportunidade de me sentir bem, de estar bem comigo, se eu me amo. Se eu não me amo, eu não vou usando essas
cuidados psicológicos que a gente vê ao longo da vida. É fanatismo por determinadas coisas, fanatismo por futebol, fanatismo por cigarro, fanatismo por bebida, por droga, seja lá o que. Eu vou me apegar a tudo isso para não parar para olhar para mim. Porque se eu for olhar para mim, poxa, eu não conquistei o trabalho que eu queria. Eu não consegui estudar na universidade fazendo o curso que eu queria. Eu não trabalho no que eu gosto. Eu não gosto do meu chefe. Eu não estou feliz no meu casamento. Eu não me relaciono bem com meus filhos. Por todas as pessoas fossem culpadas. O reitor da universidade fez uma prova terrível que ele passou. Né? E a mulher fosse a pior mulher do mundo, e eu sabia disso desde o momento que escolhi e fui obrigado. Como se os meus filhos não fossem planejados, não tivessem desejados para minha vida. Todas essas coisas eu queria para mim. As que eu não conquistei, foi culpa de ninguém. Porque faculdade, mas é muito difícil passar. Não é, se fosse ninguém passaria. É fácil porque alguém consegue. O que é necessário? Estudar. Não dá para ficar a vida toda assim, enrolando na escola, passando na final, porque quem passa na final não aprende. Apenas encontra ali um jeito de fazer a nota, decora rapidamente, no dia mais rápido. Não, mas não aprende. Aprende aquele que passa por velho, porque ao longo do ano foi somando conhecimento suficiente para poder passar. Claro que alguns até enrolam, né? Eu vou falar aqui agora uma prova eletrônica fantástica que chama-se iPhone. Trazem a prova ali e todo mundo consegue tirar. Eu fiz isso na escola e eu fiquei impressionado com o instrumento desse usado dessa forma. Mas a grande maioria que estuda passa. Haja visto o caso do garoto lá que mora na zona rural do Cabo, passou em medicina, em primeiro lugar em medicina. Qual é a diferença? O pai era lavrador, a mãe doméstica. Em muitas ocasiões, para que ele viesse para a faculdade, teria que parar de comer. Pedir comida ao vizinho, fazer. E podia muito bem optar, não, para que faculdade? Você vai trabalhar comigo e prover o sustento da família. Essa poderia ser uma coisa. Eu não estudei, estou aqui, mas não, o pai preferia que ninguém comesse ali. Ou que comesse através da vizinhança que oferecesse. Seja lá, ou passasse até fome. Mas ele sabia que investindo no futuro do filho seria um bem para todos. Porque a felicidade de ver o seu filho tornar-se médico por competência não tinha preço. Para a sua felicidade. Para a sua realização. Essa é uma criatura que, embora não tivesse conhecimento, se amava. E optou deixar muitas vezes, ao longo daqueles 4, 5 anos que ele passou na faculdade, deixar de comer para ter a felicidade de ver conquistar em primeiro lugar. E saber, pelo esforço que fizeram todos da família, no sentido de que ele alcançasse isso, lá na frente, ele ia retribuir tudo que conquistou, porque com certeza será um médico excelente. Tem consciência do que é a medicina. E não vai ser aqueles médicos como os médicos que eu vi recentemente no encontro de espiritualidade, medicina e espiritualidade, onde deve ser médicos de 40 segundos. São aqueles médicos que entram, olham para a cara da gente, perguntam o que tem, passa um exame, espera, depois passa. Daqui a pouco vai estar atendendo do corredor, para não ter diálogo. Isso diz pelos médicos mesmo, não estou dizendo não. Os próprios médicos, os colegas, sinceramente. Por quê? Porque cada vez mais o intuito do ser humano é conquistar aquilo, alcançar fortunas. E com isso estamos afastando dos outros. Então, eu não me torno um profissional para fazer a minha tarefa bem feita, para me realizar naquilo que eu faço. Eu me torno um profissional para me realizar. Daí porque os concursos públicos são extremamente concorridos. E o camarada faz, se esforça, parece que ele quer mudar o mundo, quer fazer o serviço público melhor, não, quer ganhar dinheiro e estabilidade. Depois que ele está lá dentro, ele não está nem aí para quem está lá fora. Por isso que nós, como todos, sofremos as consequências. E a gente fica imaginando, mas se você pretender concurso público, essa foi a ideia. Porque se fosse assim, a quantidade de dinheiro que hoje já saiu, ia mudar alguma coisa. Não muda? É por quê? Porque como eu entro lá e não consigo transformar, eu sigo o caminho dos outros. Como é que eu vejo? Todo mundo atrás para chegar a mesma coisa. Então vejamos que somos nós, os mentores, os formadores, os transformadores, os verdadeiros arquitetos de tudo que nós sofremos. Tudo. Tudo que nós lamentamos na vida hoje tem a nossa parcela de responsabilidade, não de culpa. Porque eu posso não transformar o mundo, mas eu vou transformar uma parte muito importante do mundo, isso mesmo. Sem mim ele não está completo. Sem mim ele não está na totalidade. Porque se o universo for verdadeiro, todo mundo se transformar e eu não resolveremos. O mundo não vai estar perfeito. Vai estar faltando alguma coisa. Então vejamos que nós somos parte importante. Não temos que trabalhar no ser individual. Não é uma proposta egoísta, separatista, só eu e acabou. Não. É a proposta de Jesus. Ama ao próximo como amas a si mesmo.
Então, buscar esse amor por mim mesmo é uma proposta fundamental, porque a partir daí, se eu me amo, eu vou querer estar da melhor maneira possível convivendo com aqueles que estão ao meu redor, que dependem de mim, que trocam comigo, que se relacionam comigo, que de alguma forma estão envolvidos, inseridos na minha vida. Eu vou querer estar bem com eles e sendo uma pessoa melhor, amando-me para amá-los, o mundo se transforma. Porque contagia, deixa marcas, incomoda ser diferente. Dia chegará, e nós queremos estar aqui para ver, onde o mal, o indivíduo perigoso, delicioso, malvado, vai ser diferente. O egoísta vai ser diferente. Aquele que todo mundo olha e não consegue entender que a pessoa ainda é assim. Hoje é diferente. Os bons chamam a atenção. Aqueles que amam, aqueles que estão dando passo no sentido de se transformarem em boas criaturas, que estão tentando passar por esta oportunidade e tirar uma nota boa ao final dela, estão contagiando as pessoas. Se vocês pararem para observar, eu não sei se acontece com todos, mas a grande maioria de nós vem de origem de outras religiões. Eu tive comigo, nascido, criado na religião católica, tive oportunidades de nos diversos rituais da Igreja Católica, não encontrar aquela proposta. E é tão interessante porque eu vi as pessoas fazendo promessas, aquela coisa. E fazer essa promessa, ela foi só uma. Não teve uma, não teve vela, nunca paguei, teve para você. E eu ficava, ou eu não sei falar de Jesus, ou eles não me escutam, ou eles têm alguma coisa errada. E eu chegou um momento que, bom, agora deixa eu falar, estou nem aí. Bom, não consigo falar, não sei a linguagem dele, não vou fazer mais. E perdi esse gosto. Conheci a doutrina espírita. E Jesus disse: eu aprendi sempre. Tudo o que você me pediu, eu fiz. Mas eu fiz o que você precisava, não o que você queria. Eu fiz o que era melhor para você. Eu colaborei com o que era melhor para você. Não o que você achava que era melhor. Você não tinha maturidade para isso. Eu comecei a entender que eu não precisava pedir nada para ele, porque ele sabia de tudo. Ele estava envolvido em tudo, estava inserido em tudo. Ele tinha domínio de tudo. Senão ele não era quem era. Senão ele não era, né, aquele Cristo que eu coloco como sendo o meu modelo de vida. Então eu não precisava lembrar ele que eu estava passando por dificuldade. Eu não precisava dizer ele: olha, faz aqui comigo que eu vou te dar. Eu estava dando ele a minha condição. Em troca, só faço se você me pagar. Ele não é assim. Nada contra essa postura. Mas foi essa proposta renovadora. Essa proposta vinda a 1000 vozes. Que não tinha exclusividade para ninguém. Embora catalogada, organizada por uma criatura só, por um espírito evoluído, encarnado entre nós, vinha sobre 1000 vozes. Vinha de diversas pessoas para que ninguém se achasse dono da proposta. Porque era a proposta de todos os espíritos. E muitos que participaram, a gente nem sabe quem se identificaram, usaram os seus nomes, apelidos, seja lá o que for, eles se identificaram. Porque na realidade não tinha o objetivo de crescer com a proposta, mas fazer a proposta crescer entre nós. Porque essa proposta daria a oportunidade de hoje estarmos discutindo reforma íntima. Se essa proposta não viesse, esse assunto possivelmente não teria ainda apoio. Dia chegaria, mas estaria longe de alcançar. Porque, à medida em que nós passamos a entender a proposta da universalidade da vida, da continuidade das existências, da transformação que nós podemos empreender para nós mesmos, nós começamos a entender que, peraí, gente, a vida não é assim não. Não é fazer uma proposta para Deus. Não é que Deus vai resolver a minha vida. Sou eu o responsável. Deus é o grande provedor. Tudo Ele coloca à nossa disposição para que a gente faça. Mas é preciso que a gente faça. Porque se eu não fizer, eu não aprendo. Ele já sabe que não precisa aprender nada, não. Sou eu que tenho que aprender. E como é que eu vou aprender? À medida que eu vou observando tudo o que acontece na minha vida. Eu vou refletindo sobre os meus passos, sobre a minha conduta, sobre a minha forma de pensar e agir. E vendo qual é o resultado que acontece. Porque nesse mar de vibrações e pensamentos que nós estamos imersos, mergulhados, nós aqui jogamos uma vibração e ela vai buscar a sintonia. Vai cruzando e vai trazendo. Então, se eu começo a vibrar de forma positiva, se eu começo a vibrar com mais compreensão, com mais tolerância, com mais entendimento, com mais harmonia perante Deus, eu vou entrando em sintonia com essa vibração e vou recebendo na mesma proporção. Mas se eu continuo ainda irascível, revoltado, reclamando de tudo, é nesse patamar que eu vou encontrar as vibrações que eu respondo a esse. Então eu começo a observar passos que eu estou aqui para cá, passos que eu vou para cá, e o que é que volta disso tudo. Se na hora que eu faço bem, que eu ajudo, que eu sou compreensivo, que eu sou legal, eu encontro na contrapartida a mesma proposta, eu digo, bom, caminho por aqui.
E não mais vou esperar que Deus me tire dessa aflição. Não, Deus, Ele dá um espaço para nós. Ele já tirou, está tudo na nossa disposição. Olha como é maravilhoso tudo que a gente tem. Todos os recursos que a gente tem. A gente fala, a gente escuta, a gente anda, a gente pensa, a gente raciocina, a gente tem capacidade de prover os nossos sistemas. A gente tem todos os recursos à disposição. Não podemos esperar que Ele faça. Ele está fazendo. Essa energia que os Espíritos apresentam como causa primeira de todas as coisas, ela está ao redor, entre nós, intimamente, em todo canto. Basta que nós entremos em sintonia com ela. Basta que nós nos harmonizemos com ela para que ela se faça presente nas nossas vidas. Isso é estudar Deus, você entender Deus na sua profundidade. E aí essa proposta de fim do mundo desaparece. Porque aquele Deus benigno, Deus amado, apontando, desaparece nesse sentido. Quando Ele, na realidade, é o provedor de nós. Tudo que nós temos aos nossos recursos está lá. Ele não esconde de ninguém. Não dá para um e deixa de dar para outro. Não, está à disposição de todo mundo. Ele não faz separação. Agora, mas fulano tem mais do que eu. Fulano mereceu. Mereceu por quê? Porque é mais bonitinho, porque é branco, porque é louro, porque é forte, porque não. Mereceu porque buscou da melhor maneira possível. Encontrou a forma mais fácil de alcançar. Mas ele é especial? Não. Ele parou para pensar, ele refletiu, ele encontrou essa forma de pensar e de agir que foi trazendo para ele. Mas é possível. Fulano tem tanto dinheiro e é um infeliz tão ruim. Quem disse que dinheiro transforma as pessoas boas ou mais? Dinheiro não está aqui para trazer felicidade e felicidade. Dinheiro não está aqui para dizer que é bom e que é ruim. Dinheiro está aqui para prover as coisas para o funcionamento da vida. Somente isso. Somos nós. Seremos bons, ricos ou pobres. E seremos bons, abastados ou não abastados, conscientes ou não conscientes, inteligentes. Somos nós. Essa é a essência que tem que transformar. Não é dinheiro. Se fosse assim, é muito fácil. O cara ia lá e comprava caráter na farmácia. Comprava personalidade na farmácia. Tem dinheiro, ele comprava. Não é assim. O dinheiro não compra essas coisas. Era feliz porque tinha dinheiro. Não, ele tem tudo. Tudo. Mas necessariamente ele pode não ser feliz. A felicidade é a gente não encontra nas prateleiras do shopping. A felicidade está aqui dentro. Muitas vezes nós encontramos pessoas riquíssimas, mas sem merecer. Verdadeiros favelados simples, onde falta tudo: amor, carinho, paciência, compreensão, sentimento e compaixão para os outros. São verdadeiras favelas, palafitas, que calando da podridão, realmente total fartura, intimamente vazio, quase que sepulcral. Por quê? Porque as coisas não funcionam assim. O dinheiro nos provém muitas coisas. Nos favorece uma boa rua, nos favorece um carro, nos favorece um conforto no ar-condicionado, uma boa casa. Não é tudo isso. Mas muitas vezes nós estamos tendo tudo isso, possuindo tudo isso, envolvidos com tudo isso, e não estamos felizes. Não estamos realizados. Porque, voltamos a dizer, não é o dinheiro, não é a fortuna que provém tudo isso. É o bem-estar. É a consciência de que eu sou feliz antes de qualquer coisa. Porque daí, se eu me considero feliz antes de qualquer coisa, se eu não tiver um carro no ano, se tiver o dinheiro da passagem do trem, passar no me leva para qualquer lugar. Com menos conforto, mais dignidade, mais demorado, dependendo do maior esforço, mas me leva. Porque quem tem o bem vai a um lugar onde eu vou com qualquer carro, de luxo, o cara vai no mesmo jeito. Mas se eu estou bem comigo, eu vou estar preparado. Primeiro, para entender que naquele momento, a coisa que eu tenho na mão, eu venho. A situação que eu também capaz de buscar, através do meu esforço, da minha conquista, o carro que eu tanto desejo. E hoje, cada vez é mais fácil. Os crediários aí, os concessionários, fazem qualquer negócio para vender carro. Eu me lembro quando eu tinha 15, 16 anos, eu olhava para um carro, mas era coisa assim, todo mundo comprava carro. Hoje, todo mundo compra. Então, vejamos que essa troca de expectativa entre o material e o espiritual ainda está presente na nossa vida. E quando não entendermos, não internalizarmos quem nós somos e buscar essa transformação íntima, esse material vai estar à frente. Porque eu vou estar sempre transferindo para ele a responsabilidade de me fazer feliz. A responsabilidade de, ao conquistá-lo, transformar a minha vida. Me fazer uma pessoa melhor. Quando na realidade não tem essa atribuição. Não é responsabilidade do material transformar a criatura humana. Os seres espirituais em essência. Sobre a matéria, mergulhados aqui,
por umas tantas circunstâncias, mas na essência somos seres espirituais. E vamos estar sempre seres espirituais. Por quê? Porque essa passagem aqui, muito rápida, ninguém pode garantir que vai transpor aquela porta ao final da reunião. Ninguém pode garantir. Está na reservada. Podemos cair aqui agora e partir o fundo espiritual. Continuaremos sendo esse espírito. Ou a gente sabe, não sabe até quando. Daí, buscar a reforma íntima, a proposta da casa, neste final de ano. Porque é sempre assim, né? A gente sempre marca para o ano que vem. Então, nada melhor do que seja agora, nas vésperas do ano novo, que a gente comece a analisar. E o ano novo, 2013, será diferente. No sentido de que eu vou buscar esse ponto comigo. Vou me tornar uma pessoa feliz comigo. Quem estiver do meu lado, que me ajude, que acompanhe, que complemente. Mas eu preciso estar feliz comigo. Eu preciso estar feliz com esta criatura, que sou a única. Não tem igual, não tem comparação, não tem jeito, não tem nada. Única e exclusiva. Mas com certeza, filhos do mesmo Pai, que deseja tão somente para todos, sem distinção, a felicidade, e Ele sabe, mas cedo ou mais tarde, menos dificuldade, mais dificuldade, nós alcançaremos, sem dúvida, para qualquer um, desde que temos esse ser acima de todas as coisas, mas presente entre nós, vibrando, transformando, trabalhando no sentido de dar a cada um o melhor de si. Basta que nós queiramos. Querer está intrínseco a massa. Enquanto isso não acontecer, tudo continuará como antes. Nós estaremos sempre esperando de algo, de alguém, de alguma coisa, a nossa melhor. Até que um dia a consciência desperte, entendamos que somos nós, os grandes arquitetos da nossa felicidade. E aí o mundo se transformará para todos nós, mesmo que a humanidade ainda esteja a passo de dentro desse processo, mas ele estaria em conformidade com a realidade melhor do mundo, que é a essência e a proposta de Deus. Muita paz, feliz ano novo maravilhoso para todos vocês, e que no ano que vem estejamos todos nós aqui reunidos, tentando colocar em prática, tentando refletir sobre a proposta divina que a casa vem com todo prazer, com toda felicidade, trazer e apresentar para todos nós. Muita paz.